reconciliação. Você consegue ver? Eu não sei, a fonte está um pouquinho pequena, se eu soubesse tinha aumentado, perdão. Mas nós vamos meditar em Mateus, capítulo 6, versículo 21 ao 24. Fique à vontade para abrir a sua Bíblia, para já pesquisar esse texto. Nós meditamos de forma mais profunda nesse texto, também em classe aqui, né? E eu quero já desafiar você já no início dessa aula, porque o Sermão do Monte, alvo de 17 aulas que nós tivemos, abençoou muito a minha vida. E eu tenho certeza que abençoou muito a vida de pessoas que aqui também estão. Estar aqui, participar das escolas bíblicas, ouvir e ter esse contato com a palavra de Deus é uma bênção. É uma bênção para a tua vida. Aproveite, desfrute. Eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muitas coisas ao teu coração. Você vai conhecer melhor o Deus a quem você serve. Isso é precioso demais. Deixa eu ver como é que está a fonte. Não, até que dá para conseguir visualizar com tranquilidade. Então, nós estudamos 17 aulas dessa lição, né? E são só 3 capítulos. Meus irmãos, o Sermão do Monte, alvo do nosso estudo por 17 aulas, tem 3 capítulos. E mesmo assim, nós somos impactados com a riqueza e com a profundidade que esses temas possuem. São ensinamentos diretos do nosso mestre. E nós vamos fazer a leitura do texto, né? O texto que está localizado e que é alvo da nossa reflexão hoje, que gerou esse tema, chamados à reconciliação. Diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo na versão NVI. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não assassine. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado a tribunal. E qualquer que disser, insensato, corre risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Vamos orar, agradecendo pelo texto que nós lemos da palavra de Deus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, pelo privilégio e, Pai, pela gratidão de já ter sido ministrado pela tua palavra. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Eu te agradeço pela leitura da tua palavra, no qual nós podemos refletir sobre o quanto nós devemos ser zelosos e cuidadosos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos e da forma como nós expressamos. Nos ajuda a entender mais o contexto do Sermão do Monte, para que nós entendamos o quão profundo é a mensagem que o Senhor quis compartilhar ao nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Queridos, vamos lá. Antes de entrar propriamente dito nesse texto, eu quero primeiro com vocês analisar outro fator. Eu quero contextualizar vocês, até passei demais. Contextualizar vocês do que aconteceu até aqui. Como é que nós chegamos nesse ponto do Sermão do Monte? E eu peço perdão que eu acho que eu passei a referência equivocada, né? Na verdade, se trata do capítulo 5 e não do capítulo 6. Perdão. Mas, vamos lá. Então, se tratando do capítulo 5, é onde inicia o Sermão do Monte. E o que aconteceu até aqui? Porque Jesus já ensinou várias coisas. Entre elas, ele começa o seu Sermão do Monte enaltecendo as bem-aventuranças. É uma série de declarações do nosso mestre, dizendo de forma prática e didática, coisas que nós fazemos e que nós seremos bem-aventurados se nós procedermos dessa forma. Depois disso, depois de trazer essas bem-aventuranças, ele também
traz outro assunto muito interessante, dizendo que a nossa responsabilidade como seus servos é sermos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ser vistos, as pessoas precisam notar que nós somos cristãos, né? Precisam notar que, opa, esse povo é diferente. Tem um brilho especial nesse povo. Qual é esse brilho? Esse brilho é proveniente de ser sal da terra e luz do mundo. E, por último, antes de chegar no nosso contexto, do alvo da nossa leitura, foi o cumprimento da lei. O que Jesus quis dizer com esse ponto voltado ao cumprimento da lei? Jesus está declarando para as pessoas, porque ele tinha um grupo principal de opositores, que não gostavam do que ele estava pregando. Por quê? Porque era verdadeiro. E esse grupo se chama fariseus. Eles eram mestres da lei, eles ensinavam aquele povo. E o que acontece é que Jesus está dizendo àquele povo, nesse exato momento, que, olha, daquilo que está registrado na palavra de Deus, eu estou cumprindo. Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir de fato, eu vim para fazer da forma correta, não como está sendo feito. E ele traz um elemento muito forte sobre justiça, dizendo que aqueles que o servem precisam também seguir a lei. E, mais, a sua justiça deve exceder a desses fariseus. Já é uma provocadinha do nosso próprio mestre ao que ele estava sofrendo de perseguição desse grupo religioso. Porque eles conheciam a palavra, mas eles não a viviam de fato. Eles buscavam brechas e meios de só parecer, ter uma postura parecida com o religioso. E nisso eles eram excelentes, diga-se de passagem. Mas em viver aquela mensagem, isso já é outra história. Tanto que, no que diz respeito a Jesus, esse grupo procurava matá-lo. Era esse o desejo deles, acabar com Jesus. E o que Jesus estabelece logo depois de dizer isso a respeito desse grupo? Não matarás. Chega a ser uma ironia, mas uma ironia perfeita, uma analogia maravilhosa do qual o nosso mestre traz para nós, mostrando que ele sabe, tem perfeito conhecimento do seu discurso. E agora, vamos lá, entrando no nosso texto propriamente dito, devidamente ambientados agora do que está ocorrendo. Eu considero esse um texto muito forte, né? Porque eu recomendo a você, com toda certeza, a leitura de todo o capítulo, e é como se, conforme vai sendo lido o capítulo 5 de Mateus, as coisas vão adquirindo uma atmosfera um pouco mais profunda, a cada passo. Começa com as bem-aventuranças, depois sal da terra e luz do mundo, depois essa questão voltada ao cumprimento da lei. E aí Jesus vem com tudo e traz esse elemento forte do não matarás. É um choque. Para a leitura é um choque. Você fala, nossa, mas que profundo, que forte, que novidade, por assim dizer. Mas é isso que o Senhor quer nos trazer de mais precioso. Porque o que acontecia com aquele povo era uma coisa muito específica. Você já viveu no seu cotidiano alguém, seus pais, possivelmente, ou dentro do seu trabalho, onde você tem uma regra, tem uma lei, tem um modus operandi dentro da sua casa, e você sabe que aquela forma possui algumas brechas. Você não vai deixar, possivelmente, de cumprir a lei, mas você vai dar alguns jeitinhos, vai dar aquela forma de fazer o que você quer, ao mesmo tempo, não se privando de cumprir a lei. Mas você sabe, obviamente, que isso está errado. Mas você busca. Era o que esse povo fazia. O seu coração estava totalmente impregnado do desejo, do ódio, da ira. Mas eles não cometiam um ato de assassinato. Então, eu estou respeitando o mandamento. Afinal de contas, eu não posso matar. E eu não estou fazendo isso. Querer? Talvez eu até queira. Mas eu não estou fazendo. Então, já é o suficiente. Não mais. Não com a declaração do nosso mestre. Porque não matarás, agora se tornou muito mais do que apenas não tirar a vida.
Agora, raiva, insultos e desprezo, eles também geram condenação. E o que Jesus ensina para que nós não passemos por isso, não tenhamos essa dificuldade, é priorizar a reconciliação. É para que nós busquemos o irmão que nós sabemos que tem uma ofensa contra nós, ou que nós o ofendemos, e peçamos perdão. Busquemos a reconciliação, a restauração desse relacionamento. Então, meus irmãos, acabou. Não tem mais brechas emocionais, aquela forma como nós poderíamos tentar burlar, chegar de outra forma. Não existe meio pedido de perdão. Eu falei um desculpa, eu acho que foi. Não, eu dei um jeitinho. A pessoa ficou magoada, e eu sei que ela ficou magoada. Mas eu comprei alguma coisa para ela. Eu fiz alguma coisa que gerou ali uma melhora no relacionamento, mas não houve perdão genuíno. O que Jesus nos mostra é que não há atalhos. Não tem como a gente costurar um outro caminho. O caminho é a reconciliação, e ela se dá através do perdão. Xingar, desprezar e odiar são da mesma raiz, vêm da mesma fonte do assassinato, do não matarás, que estava lá atrás. A justiça que nós temos deve exceder a dos fariseus. Um teólogo muito abençoado, um homem de Deus, e que agora descansa com ele, chamado Warren Wiersbe, nos deixou muita coisa boa, teologicamente falando, textos preciosos da palavra de Deus e análises preciosas da palavra de Deus. E uma das coisas que ele nos deixou também foi essa declaração voltada a esse mesmo texto. A ira é como matar no coração e pode levar ao homicídio real. Nós muitas vezes esquecemos disso, né? Que todas as coisas, elas provêm do mesmo ponto, né? O ímpeto, o desejo inicial de cometer algo, de ofender alguém, é o primeiro gatilho para desenvolver algo maior. Ninguém necessariamente partiu e foi pronto para realizar um assassinato. Nasceu algo no coração anterior. E por isso é tão importante para o Senhor. Por isso nós precisamos zelar com a ira que vem do nosso coração. E eu digo a você, meu irmão, porque pode parecer algo distante, né? Pode parecer algo à parte da nossa realidade. Eu sei que existem pessoas que têm mais dificuldade para lidar com a ira. Isso é fato. Para lidar com a forma como esse ímpeto vem no coração, esse ímpeto da ofensa, do nitidamente ficar magoado, angustiado, enraivecido. E sendo cristãos, eu adianto para você, se tem alguém que sofre genuinamente com o combate à ira, é esse tal do crente. Porque ele tem esse filtro, ele precisa fazer esse valor de lutar contra isso. Meus irmãos, nós olhamos para fora dessas quatro paredes. O quanto de injustiça, de situações terríveis. E eu digo a você, você talvez não precise nem sair dessa estrutura. Você abre o seu celular e você vê as notícias que acontecem aqui, no Paraná, em Curitiba, em região metropolitana, e eu vou falar para você, o Jornal do Meio-Dia me deixa depressivo. São muitas notícias e sucessões de desgraça. Não tem uma notícia boa. No máximo, alguma publicidade que eles fazem no meio para tentar quebrar um pouquinho o gelo. Mas, tirando isso, é apenas notícias ruins. As pessoas parecem se alimentar disso. Nós somos mensageiros que viemos trazer uma luz. Mas parece que a humanidade cada vez mais quer se apegar à tristeza, à desgraça, aos problemas. Então, meu irmão, é natural que você se sinta irado, que você se frustre com a humanidade. Afinal de contas, se Deus assim já tocou o seu coração, você sabe qual é a solução da humanidade. A solução está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós. E graças a Ele nós temos esses filtros na nossa mente, onde nós sabemos o que Ele espera de nós.
e o que Ele espera da humanidade, consciente de quem Ele é, e assim faça a sua vontade. Isso é tão difícil para nós, porque muitas pessoas estão recusando. E não basta elas recusarem, elas também perseguem. Meus irmãos, nós somos alvo. Se você tem sido fiel ao Senhor, você já experimentou de algum tipo de perseguição. E eu sei que cada vez mais pode ser que se torne uma perseguição velada, que pareça que ela tem entornos diferentes, que não. Mas foi só um comentário negligenciando a minha religião. Não, mas foi só uma ponta solta. Não foi perseguição, não era igual naquela época. Mas assim, eu adianto a você, você sofre. Você sofrerá algum tipo de perseguição, mesmo que pareça pequeno. Se você tem buscado viver o Evangelho, isso vai incomodar a vida de pessoas, como incomodou daquele fariseu. Hoje em dia, na nossa realidade, no nosso país, cada vez mais as pessoas elas falam ser cristãs, elas dizem ser cristãs, elas dizem conhecer o Senhor, dizem ser de alguma igreja, mas elas não vivem aquilo que pregam. Isso fica e morre numa declaração. E isso também vai gerar indignação. Isso também vai gerar um incômodo no coração dessa pessoa quando vê que você busca o Evangelho, quando vê que você busca ter um relacionamento com a palavra de Deus. E essa pessoa pode te perseguir mais ainda. E isso vai te deixar irado. Isso vai te deixar enraivecido. Mas, ao mesmo tempo que a raiva vem, ela precisa não encontrar lugar no seu coração. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar. Esse foi o segundo mandamento que o Senhor nos deixou. Amar o próximo como nós mesmos nos amamos. Eu digo a você, isso não deve ser alvo da sua preocupação. Mas será que eu me amo? Eu te adianto, você se ama. E ama bastante. Fique em paz. Isso não é uma preocupação. Mas o amor e a forma como você expressa isso a outra pessoa, isso talvez deva ser bastante alvo da sua preocupação. E entenda que, quando eu digo isso, mas a pessoa está me ofendendo, eu estou sendo xingado, a pessoa pode estar me desmoralizando em outros locais. Eu não, em nenhum momento disse que é fácil. Eu quero adiantar isso para você. Não é fácil. Eu adianto já também que eu também não consigo e você também não vai conseguir se não for baseado no Senhor. Ele é o sustentador que vai fazer com que essa obra seja realizada. Ele quem vai blindar o seu coração e fazer com que, através do Espírito Santo, essas ofensas, essas angústias, essas mágoas, não encontrem residência no seu coração. Elas irão chegar, e da mesma forma como elas entrarão por um ouvido, elas irão, em nome de Jesus, sair pelo outro. Porque ela não encontrará lugar na nossa mente. Não irá consumir o nosso tempo. Porque nós estamos cientes do que o nosso Deus espera de nós. Esse é o alvo do Sermão do Monte. Durante muito tempo, o nosso mestre falou muitas coisas, e muitas coisas foram através de parábolas. Para você que talvez tenha um pouquinho de dificuldade com o termo parábolas, eu sei, é um jargão cristão já. Todo mundo já ouviu sobre parábolas em algum momento. Elas são, sim, histórias, de fato. Mas elas são histórias como analogias. É como eu explicar para você algo que você não entende. Você ainda não tem como entender essa informação. Então, eu uso um exemplo para que você possa compreender totalmente. O Sermão do Monte vem com uma outra proposta, não tem parábolas aqui. O que Jesus está dizendo é direto. Faça dessa forma. E dessa forma você vai estar agradando ao Senhor. E se você não fizer dessa forma, você não estará agradando ao Senhor. É simples. É simples. Mas sem Ele, não é simples. Não é fácil. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu também fiquei me perguntando, falando, mas é tão complicado, porque eu vejo tantas pessoas dizerem que o Evangelho é simples.
E ele é a raiz da mensagem, o sentido, ele é simples, ele é puro, ele é direto, ele é prático. Mas por que é tão difícil viver, meu Deus do céu? Por que é tão difícil colocá-lo todos os dias na minha prática diária? Eu não estou entendendo, Senhor. E aí eu entendi. Quanto mais próximo eu estou do meu Deus, quanto mais eu o conheço, e quanto mais eu conheço a sua palavra, para que eu possa entender o que ele espera de mim, mais fica simples, menos complexo fica. É por isso que esse sermão foi tão profundamente importante para mim. Foi precioso poder destrinchá-lo durante 17 lições, onde eu pude absorver, detalhe a detalhe. Essa é uma oportunidade que você tem aqui também. Nós vamos, nesse próximo semestre praticamente, estudar sobre o examinar das Escrituras. Vamos entender e destrinchar tantos porquês da palavra de Deus, que olha, eu tenho certeza e plena convicção que irá impactar a sua vida. Isso é certo. Por último, mas nós estamos com o horário um pouco apertado, nós devemos amar até os difíceis. É fácil amar quem ama a gente, isso é fato. Até o ímpio faz isso. Mas amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem mal aos que estão ao nosso redor, muitas vezes nossos familiares e amigos. Isso é difícil. Isso é difícil. E dizer que fazer isso não é justo, não, mas não é justo, talvez você me diga. Olha, no meu próprio senso de justiça, eu diria para você que você está muito certo. E eu digo mais, o mundo pode concordar com você falando que não é justo, e não é. Mas o fato do mundo concordar com essa declaração é o que me deixa mais preocupada. Se o senso de justiça do mundo é o meu, eu sei que alguma coisa não está certa. Alguma coisa está fora do eixo. Porque o meu Deus, manifesto em carne, foi ofendido, foi humilhado, foi morto e liberou perdão e amou os seus inimigos. Então eu fico com a justiça que não tem esse vai e vem, que não tem uma cultura volátil, que ora está aqui, ora está outro. Eu prefiro me firmar na rocha que é o meu Senhor, e nele me sustentar, fazer dele o eixo da minha vida. Um último ponto que eu gostaria de destacar é que durante esse texto ele também fala muitas coisas voltadas a atitudes, sim. Mas em dado momento ele fala sobre declarações, a maneira como você fala. Isso é muito importante para Deus. Durante vários textos da palavra de Deus, ele declara o quanto é importante a forma como você professa, a ponto de dizer que isso também tem relação com a salvação. Então, se para Deus falar é tão importante, o que nós falamos tem um valor muito maior. O que sai da nossa boca? O que tem saído? Que o Senhor possa agir com misericórdia de nós. Pais, o que vocês têm falado aos seus filhos? Filhos, o que vocês têm falado aos seus pais? Nós precisamos zelar. Porque isso começa, claro, dentro da nossa própria casa. É a nossa primeira fonte de alimentação e onde nós deixamos aquilo do qual está aqui dentro. Porque em outros ambientes, trabalho, faculdade, escola, nós podemos vestir um personagem ainda, né? Parecer melhores ou piores, enfim. Mas dentro de casa nós costumamos ser quem nós somos de fato. Então, o que nós temos dito? O que tem saído da nossa boca? Eu quero convidar você a fechar o seu olho.
e abaixar a sua cabeça. Tem uma música, uma canção, eu ouvi ela diversas vezes no carro com o meu pai, em meio a trajetos que a gente fez durante toda a minha criação, era o tipo de música que ele gostava. E embora a roupagem dela, no que diz respeito a instrumental, não fosse muito do meu aprecio, a letra, de fato, fazia um sentido muito forte ao meu coração. A letra diz assim: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza, fala bem melhor o mudo, se a atitude manifesta o que ele crê. Compromisso sumiço, omisso, ou você faz o que fala, ou se cala de uma vez. Que não venha a si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. A mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que canta um hino, traz divisão. Não pode, da mesma fonte, o doce e o amargo, se Cristo de fato habita no coração. O que eu e você temos derramado nas pessoas ao nosso redor? É raiva? É ira? O que tem saído das nossas bocas? Palavras que abençoam ou que amaldiçoam? A minha e a sua justiça, será que tem excedido a dos fariseus? Jesus foi muito claro que, se não exceder, nós não veremos o reino de Deus. E ainda podemos ser pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Eu quero clamar ao Senhor que constrange o meu coração e o seu também, para que nós tomemos uma postura diferente. Eu preciso ressaltar mais uma vez, nosso pastor, algumas semanas atrás, nos ensinou que nós somos canais do Senhor. Mas esse canal precisa estar ligado à fonte viva. Essa fonte é o nosso Senhor. E a forma como nós podemos nos conectar a essa fonte é através da palavra de Deus e de uma vida de oração. Se nós não temos comunhão genuína com a palavra e com uma vida de oração, o que nós temos a oferecer às pessoas? Conhecimentos? Doutrinas? Valores morais? Talvez seja interessante para essa vida. Mas isso não garante eternidade. A garantia da eternidade é e está em Cristo Jesus. Essa é a esperança que muda vidas, e eu só vou conhecê-lo quando buscá-lo. Pai, estamos diante da Tua presença com o coração aberto, ciente de que nós falhamos em muitas coisas, mas, em nome de Jesus, mais conscientes de que o Senhor é a nossa solução, de que não importa o tamanho do problema, porque o nosso Deus é soberano. Nos ajuda a cuidar com o que tem saído da nossa boca, Pai. Que as nossas palavras, que o nosso agir e que o nosso coração sejam totalmente dedicados ao Senhor. E que possamos ter cada vez mais intimidade e conhecimento do Teu amor.
para que falemos e anunciemos aquilo, Pai, que mudou as nossas vidas. E que dessa fonte não possa sair o doce e o amargo. Nos ajuda, Pai. Carecemos e precisamos do Senhor. E eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que tomou uma decisão, que refletiu, Pai, sobre o que tem falado, que tomou uma decisão sobre como vai expressar aquilo, Pai, que lhe gera frustração, tristeza. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão que tomou uma atitude nessa manhã. Para a glória do teu nome que nós oramos e agradecemos pedindo, reina em absoluto poder nas nossas vidas. E que nessas próximas lições, examinando as Escrituras, possamos cada vez mais, juntos, em comunhão, conhecer o nosso Deus. É o desejo do nosso coração, Pai. Continua falando ao nosso coração nesse domingo abençoado. É o que eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Como dito e muito anunciado, agora teremos a nossa escola bíblica. Aproveite, pegue o seu café, pegue o seu chá e já tome o seu lugar, porque nós vamos aprender mais a palavra de Deus. Que Jesus abençoe a sua vida e até a classe daqui a pouquinho.